Estamos aqui hoje com o projetor Buckey VP1, o primeiro modelo que a gente traz para o canal dessa marca. Eu estou bem ansioso para a gente testar, ver como esse projetor se comporta. Então no vídeo de hoje a gente vai tirar rapidamente o projetor da caixa e já vai ligar ele para ver as nossas primeiras impressões testando o projetor. Inclusive a gente já vai ligar esse modelo do lado de alguns outros projetores que tem mais ou menos a mesma faixa de preço, para você ter uma noção melhor de como realmente esse projetor se sai em relação à concorrência. Acho que vale adiantar que esse aqui é um projetor Full HD nativo que já conta com um sistema de alto foco, então você vai ligar o projetor e ele já vai focar a imagem para você na sua tela, e também ele é um projetor que tem um preço bem atrativo, então vamos ver como ele se comporta agora nos nossos testes. Então agora vocês já estão vendo as primeiras imagens sendo projetadas com esse projetor, o Buckey VP1, até para vocês já terem uma primeira noção em relação à qualidade de imagem que esse projetor consegue nos entregar. Já vou adiantando para vocês que de forma geral eu gostei, e eu vou abordar alguns pontos em que o projetor mandou muito bem e alguns pontos também que ele poderia ser um pouco melhor. Mas antes de eu começar a falar para vocês quais foram as minhas impressões depois de ter testado ali por uns 2, 3 dias esse projetor, eu só queria pedir para vocês já deixarem o seu like e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos vídeos. E também não esqueça de deixar aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando desse projetor, ou se você tem esse projetor e quer deixar opinião sobre ele aqui no campo de comentários. Eu acho que é bem legal a gente trocar essa opinião de usuários. Também, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão para próximos vídeos, também pode colocar aqui no campo de comentários. Voltando aqui para o VP1, eu acho que a gente pode começar falando do design do projetor, que, como vocês devem estar percebendo nessas imagens, tem um design que é bastante bonito. Ele é todo na cor branca, mas ele vem com alguns acabamentos na cor cinza e principalmente ali na cor dourada. Além desse design um pouco mais requintado, podemos dizer assim, ele é bem leve caso você queira transportar. Na parte de cima do projetor a gente encontra os principais botões de navegação para ligar o projetor, fazer a navegação no sistema do projetor também. Você consegue dar todos os comandos ali por esses botões, mas se você preferir, o projetor também tem o controle remoto, lá você também consegue fazer até com um pouco mais de facilidade algumas vezes algumas configurações ou acessar alguns recursos do projetor. Na parte da frente, além do acabamento dourado que vocês já viram, tem ali a logo da marca, e uma coisa que chama bastante atenção, além da lente, que fica ali na parte da esquerda, lá na direita a gente tem as câmeras que fazem o sistema de alto foco, que é algo bem legal que esse projetor já traz, e a gente vai mostrar mais pra frente no vídeo. Já nas laterais do projetor, de um lado a gente só tem a entrada de energia, e do outro lado a gente tem as principais conexões desse projetor, que são AV, P2, a gente tem 2 HDMI e uma entrada USB. Ali no lado das conexões a gente também consegue ver por onde sai o ar quente do projetor do sistema de resfriamento desse modelo. Olhando agora para a parte de trás do projetor, a gente vê ali 2 bolinhas que basicamente é a saída do som e também a entrada do ar para o sistema de resfriamento, então ele sai lá na lateral, mas ele entra, o ar frio ele entra aqui na parte de trás do projetor. E aí na parte de cima vocês devem estar conseguindo também ver o sensor do infravermelho, que é para onde você aponta o controle remoto para dar os comandos para o projetor. Partindo agora para a qualidade de imagem, a gente pode dizer que esse projetor se saiu muito bem, principalmente ali dentro da categoria que ele se enquadra, que são projetores de resolução Full HD nativa que custam menos de R$2.000. Sobre as cores que esse projetor nos entrega, a gente pode dizer que são cores mais realistas. Ele não tem aquelas cores tão opacas, mas ele também não tem aquelas cores tão vibrantes, super saturadas, que algumas pessoas podem gostar. Então a gente até pode dizer que ele tem uma imagem mais equilibrada e realmente puxando um pouco para tons mais reais do que realmente era para ser as cores nas cenas dos filmes e séries que você estiver assistindo. Acho super válido comentar que a gente consegue melhorar o resultado que o projetor consegue nos entregar mexendo na calibração de imagem, principalmente ali nas configurações de brilho, contraste e saturação ali do menu do projetor. Inclusive vocês estão vendo uma imagem na calibração original do projetor, e agora a gente está mudando para a calibração aqui que a gente fez, que a gente achou melhor durante os nossos testes. Então vocês devem conseguir perceber que o projetor ele sim consegue já entregar um bom resultado de fábrica, mas você consegue ainda dar uma mexidinha para conseguir deixar o resultado ainda melhor nesse projetor.
Acho também que é válido comentar que a gente percebeu que as imagens nesse projetor são bem fluídas, então a gente não percebe aqueles engasgos que acontecem em projetores mais baratos. Sobre o foco, o projetor VP1 traz um sistema que ajusta ele automaticamente para você, então ao fazer qualquer tipo de movimento com o projetor, ele já identifica e tenta ajustar novamente para o melhor foco, e esse sistema funciona relativamente bem. O único problema é que o projetor em si não tem um foco que é tão preciso nas laterais, então mesmo que o sistema de autofoco funcione bem e funcione até bem rápido, ele não consegue ajustar o foco pelas laterais. Então na parte central fica um foco muito bom, mas nas laterais às vezes acaba ficando um pouco desfocado, e isso é algo do próprio projetor e não do sistema de autofoco, porque no controle remoto a gente tem alguns botões para tentar ajustar o foco manualmente, e mesmo assim a gente não consegue um foco que seja bom pela tela inteira. Então agora vocês já estão vendo um pouco também do visual do sistema operacional que esse projetor já traz. Ele é um sistema mais básico, a gente não tem aplicativos como YouTube, Netflix pré-instalado, como vocês devem estar percebendo, mas a gente consegue ter acesso a alguns outros recursos. Acho legal falar que o projetor tem um recurso que me chamou bastante a atenção aqui, que é o leitor de arquivos. Então eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Ó, ele tem esse programa pré-instalado, já vem de fábrica, e ele é um leitor de arquivos como PowerPoint, PDF. Então se você quiser passar um slide ou quer usar numa sala de aula, por exemplo, ou no trabalho, pode ser também bem útil esse recurso do projetor. Eu coloquei aqui um pendrive, não está ali dispositivo removível, que é o pendrive. Eu fiz um PowerPoint de teste, né, mas eu testei com PDF, por exemplo, e também funcionou. Aqui a gente consegue deixar ele passando sozinho os slides, ou a gente pode fazer isso manualmente. Vou dar um OK aqui só para confirmar a inicialização. Esse aqui é um PowerPointzinho simples que eu fiz só para mostrar para vocês. Olha, ele tem a imagem do projetor. Aqui tem alguns vídeos do nosso canal. Basicamente é isso, mas vocês devem ter percebido que o recurso funciona muito bem. Então, para quem precisa abrir arquivos, principalmente slides ou PDFs, por exemplo, funciona muito bem, e é algo que não costuma ter em todos os projetores, né? Isso é um recurso que normalmente vem pré-instalado em poucos modelos. Acho legal mostrar que a gente também tem aqui um menu de configurações, onde a gente consegue ter acesso a alguns ajustes do projetor, como por exemplo aqui o sistema de Keystone de 4 pontos, que também é um recurso bem interessante, ó, porque eu consigo ajustar cada um dos pontos da imagem. Ó, fui lá para o outro lado, consigo ajustar aqui também. Então você consegue deixar a imagem no formato certinho, dependendo de como ficou a sua projeção. Então se você colocou o projetor apontado mais para o alto, talvez a imagem não fique bem certinha na sua parede, e você consegue usar esse Keystone de 4 pontos, que é um recurso bem interessante. Aqui dá para desativar o autofoco, né? Eu vou deixar ativado. E um outro recurso que eu sempre gosto de mostrar também é o zoom digital, que me chamou bastante atenção nesse projetor. Ó, como vocês podem ver, ele consegue deixar a imagem bem pequenininha ou aumentar a imagem em 100% sem você precisar aproximar ou afastar o projetor da parede, o que é bem legal. Por fim, ele também tem aqui, ó, o recurso de espelhamento com Android ou iPhone, que você consegue espelhar a tela do seu celular. E eu testei esse recurso de espelhamento aqui em um iPhone, como vocês estão vendo. Eu estou fazendo agora para vocês aqui em tempo real, para vocês verem como que funciona a conexão aqui do projetor. Então vocês conseguem ver que a gente basicamente vai ali em conectar, ele conecta bem rápido, lembrando que a gente tem que estar no mesmo Wi-Fi conectado no projetor e no celular. Então eu vou vir aqui no YouTube e vou dar play em um vídeo. Como vocês podem ver, já começou a reproduzir o vídeo lá no projetor, e inclusive a gente consegue vir aqui no celular e adiantar o vídeo. Como vocês podem perceber, é bem rápido. Eu vou virar a tela para ver em tela inteira, e o projetor já está entregando para a gente um espelhamento aqui em tela cheia, o que é bem interessante na minha opinião. Então você consegue sim mandar um vídeo do YouTube do seu celular diretamente para o projetor sem fio, e esse recurso nesse projetor funciona muito bem, como vocês devem estar percebendo, até porque ele já vem com Wi-Fi 5.0 GHz, então se o seu roteador for compatível com essa tecnologia, o espelhamento fica ainda mais fluido. É claro que a gente percebe uma leve queda na qualidade de imagem quando a gente faz esse espelhamento sem fio, do que comparado a conectar um dispositivo ali pelo HDMI, perde um pouquinho de qualidade sim nessa transmissão, só que mesmo assim funciona muito bem, é bem fluido, e provavelmente vai te ajudar bastante quando você precisar assistir algum vídeo no seu projetor, está assistindo algum conteúdo no celular. É bem fácil de mandar aqui a imagem para o projetor sem fios.
Sobre o nível de preto, a gente pode dizer que ele não é tão profundo, trazendo um tom levemente acinzentado em algumas cenas. Nessas imagens que vocês estão vendo agora, lado a lado com o projetor H6, que é um modelo que tem mais ou menos a mesma faixa de preço, a gente consegue perceber um pouco disso. Acho que vale comentar que isso é algo que a gente não percebe na prática, na maioria das cenas, a gente só percebe mesmo em cenas muito escuras. Nessas outras imagens da série House of Dragon, que traz uma cena extremamente escura, a gente consegue perceber que algumas áreas do projetor VP1 acabam ficando sim um pouco mais acinzentadas. Já por outro lado, o projetor ele traz um bom nível de brilho, então muitas vezes ele acaba mostrando detalhes na cena que outros projetores com menos brilho que ele teriam mais dificuldade de mostrar. Nessa mesma série que a gente mostrou para vocês os pretos mais acinzentados, vocês devem estar percebendo essa questão do brilho que eu comentei, que é um pouco mais forte aqui no VP1. O brilho mais forte ele acaba também ajudando quem vai assistir o projetor em ambientes que não estejam 100% escuros, o que é um ponto positivo para um projetor dessa faixa de preço. Mesmo esse projetor trazendo esse brilho que é um pouco mais potente, o ideal realmente é que a gente assista num ambiente 100% escuro, mas com esse projetor, se você tiver um pouquinho de luz invadindo o seu ambiente, ele acaba conseguindo contornar isso melhor do que outros modelos. Para a gente conseguir confirmar a qualidade de imagem que esse projetor nos entrega, eu sempre tento ligar ele ao lado de alguns outros modelos que a gente já testou para ter essa imagem lado a lado e conseguir confirmar alguns aspectos que a gente já tinha percebido. A primeira comparação que eu fiz foi ligar o VP1 ao lado do projetor H6, que hoje é o primeiro colocado no nosso ranking na sua categoria de projetores. E vendo essas imagens, a gente consegue confirmar que o VP1 faz sim um bom trabalho. Em muitas cenas, inclusive, ele dá essa sensação de que traz um brilho mais potente, o que pode despertar o interesse de algumas pessoas na hora de comprar o projetor. A gente consegue confirmar também que o VP1 tem cores que são mais realistas, embora muita gente provavelmente iria preferir as cores mais vivas, um pouco mais saturadas que o projetor H6, que é esse outro modelo, consegue nos entregar. A grande desvantagem do VP1 nessa comparação seria que ele tem um foco menos preciso, principalmente ali nas áreas mais laterais, e ele também traz um nível de preto que é levemente pior. E fugindo um pouco aqui da comparação de imagem, eu acho que também vale comentar que o H6 tem um som que é mais alto. Uma outra comparação que eu fiz foi ao lado do projetor YG625 da Evericon, e na grande maioria das cenas eu tinha sim uma preferência pelo VP1, principalmente pelas cores que ele conseguia nos entregar. Talvez o momento de mais exceção era quando apareciam cenas com muitos tons vermelhos ou verdes, porque essas cores ficavam um pouco mais vivas na maioria das cenas no projetor YG625. E nessas duas cores em específico, olhando as cenas lado a lado, eu sei que muita gente iria preferir a imagem do YG625, mas de forma geral, na maioria das cenas, eu acabei preferindo sim as imagens que o VP1 aqui estava nos entregando. Saindo agora um pouco do quesito qualidade de imagem, eu acho que vale comentar de um outro ponto que eu identifiquei no VP1, e esse é um ponto que eu acho que pode incomodar alguns usuários mais exigentes, que é o fato de o projetor fazer sim um certo barulho quando ele está ligado ali no sistema de ventoinhas que ele tem para manter o projetor refrigerado. Provavelmente quando você estiver assistindo algum conteúdo, como algum filme ou alguma série, talvez você não perceba tanto esse barulho da ventoinha, porque você vai estar ouvindo o som do próprio filme, por exemplo. Só que quando você estiver num ambiente 100% silencioso e ainda não tiver iniciado o filme, é sim bem fácil perceber que esse projetor faz sim um barulho que é bem mais alto do que a maioria dos projetores que a gente tem nessa faixa de preço. Um outro ponto que eu acho que vale comentar sobre esse assunto é que dava para sentir que o projetor estava um pouco mais quente depois de a gente ter testado durante um dia inteiro, então a gente conseguia sim perceber que ele tinha aquecido um pouco, mas nada que chegue ao nível que eu acho que você deva se preocupar. Sobre a qualidade de som, a gente pode dizer sim que ele tem uma boa qualidade sonora, não necessariamente ele é o melhor na sua categoria nesse sentido, mas mesmo assim ele consegue entregar uma boa experiência. Um detalhe que eu acho que vale a pena acrescentar é que talvez se você viu algumas imagens desse projetor no nosso vídeo ou no site da loja que está vendendo esse projetor, você talvez tenha acreditado que a gente tem duas saídas de som na parte de trás,
mas eu acho que vale frisar que o som do projetor ele só sai ali pelo lado esquerdo, porque aquela bolinha que a gente tem do outro lado, na verdade, é a entrada do sistema de resfriamento. Então, quando a gente vê essas imagens, a gente pode se confundir um pouco. Então, acho que vale comentar que a saída de som é só ali na bolinha esquerda que a gente tem na parte de trás. Então, antes de partir aqui para a conclusão e falar o que a gente achou desse projetor de uma forma mais resumida, só queria lembrar para vocês que aqui no campo de descrição a gente vai deixar o link da loja que está vendendo esse projetor com o melhor preço, e também aqui na descrição do vídeo a gente vai deixar o nosso ranking de projetores. A gente vai incluir esse modelo e alguns outros modelos que a gente já testou, você também encontra lá no nosso ranking, e dependendo da faixa de preço que você está disposto a investir, você consegue ter uma ajuda para encontrar o melhor projetor dentro daquilo que você tem condição de investir no momento. Também queria pedir para vocês deixarem o seu like, confirmar se vocês já são inscritos aqui do canal, e não esquecer de colocar um comentário aqui embaixo do que vocês acharam dessas imagens que o projetor VP1 consegue nos entregar. Se você já tem esse projetor e também quiser colocar algumas observações ou acrescentar alguma informação, coloque aqui no campo de comentários, porque eu acho que isso agrega bastante aqui no vídeo. Então, partindo agora para as conclusões, a gente pode dizer que o VP1 é um projetor compacto que é bem bonito, principalmente por aquele acabamento em dourado. Ele consegue sim entregar uma boa qualidade de imagem, sendo que ele é um dos projetores mais acessíveis dessa categoria em que ele se enquadra. Inclusive, eu acho que dá para dizer que esse é um dos projetores que mais tenta puxar para essas cores mais realistas, sem exagerar muito, ou alguns outros projetores que faltam um pouco de cor. Então ele consegue ser equilibrado, entregando um bom resultado na qualidade de imagem. Ele só acaba devendo ali, o principal ponto negativo, na minha opinião, é realmente a questão do foco, que, como eu falei para vocês durante o vídeo, não é tão preciso nas partes laterais da imagem. Então ali no centro você vai ter um foco muito bom, que vai ser ajustado pelo projetor, então você não vai ter que fazer nenhum tipo de ajuste manualmente, só que ali nas bordas, ali na parte lateral, provavelmente você vai perceber que ele não está 100% focado. Enfim, se você gostou desse projetor, viu os pontos positivos e negativos dentro da faixa de preço que ele está hoje, eu acho que é sim uma boa opção. É claro que a gente tem alguns outros modelos, dependendo do que você vai priorizar. Por exemplo, se você prioriza um pouco mais de brilho, ou cores mais vibrantes, ou já tem um sistema operacional. E para ajudar vocês, como eu falei, tem o nosso ranking de projetores. Lá vocês conseguem ver os melhores modelos de projetores Full HD que a gente já testou aqui no canal, até para ter uma noção melhor de quais são os principais concorrentes aqui do VP1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui e até a próxima!